Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. São trechos da primeira carta a Timóteo, tradicionalmente entendida como uma carta bem pessoal, sabe? Do apóstolo Paulo para Timóteo, que era um colaborador próximo dele, deixado lá em Éfeso para resolver umas questões. O que temos aqui são basicamente instruções do próprio Paulo sobre como lidar com os desafios na igreja daquela época, principalmente o surgimento de uns ensinos meio diferentes que ele via como problemáticos. A nossa ideia é tentar entender o ponto de vista do Paulo, a lógica dele por trás disso tudo. Exato. A carta, assim, já começa com Paulo afirmando a autoridade dele como apóstolo, né? Para deixar claro de onde ele fala. E vai direto ao ponto. Ele instrui Timóteo para que um pessoal lá não ficasse ensinando outra doutrina. Certo. O problema, na visão de Paulo, eram discussões sobre lendas e genealogias intermináveis. Ele achava que isso só gerava polêmica, sabe? Em vez de ajudar as pessoas a crescerem na fé. E o que ele queria então? Qual era o objetivo? O foco dele era o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Isso está lá no versículo 5. É isso que importava para ele. E o mais fascinante, eu acho, é como ele usa a própria vida para argumentar, não é? Ele não fica só na teoria. Totalmente. Ele se descreve, olha que forte, como alguém que antes blasfemava, perseguia a igreja, mas que recebeu misericórdia porque, segundo ele, agiu na ignorância. Uhum. E aí vem aquela frase de impacto. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nossa, É muito forte mesmo. ele usa o próprio exemplo, talvez o mais extremo, para mostrar o tamanho do perdão de Cristo. É como se dissesse, se serviu para mim, serve para qualquer um, né? Talvez até rebatendo algum tipo de elitismo que pudesse existir lá nos ensinos que ele combatia. Faz todo sentido. Essa base pessoal dá um peso diferente para as instruções que vêm depois, né? Sem dúvida. E aí ele entra na parte da conduta na comunidade. Fala sobre orar por todo mundo, até pelos governantes, para ter uma vida mais tranquila, sabe? Sim, sim. E aborda os papéis de homens e mulheres na adoração. Homens orando sem raiva, sem briga, mulheres se vestindo com modéstia, focando em boas obras. E aí entra aquela parte, né? Aquela que sempre dá o que falar. Ah, da mulher aprender em silêncio. Essa mesma. Aprender em silêncio e não ter autoridade de ensino sobre o homem. Paulo justifica isso olhando para a ordem da criação, Adão primeiro, e depois para o engano de Eva. Né? É fundamental a gente pensar que ele provavelmente está respondendo a alguma situação bem específica que estava rolando lá em Éfeso, né? Na visão dele. Claro, o contexto é chave. Ok, vamos continuar. No capítulo 3, o foco muda para a liderança. Certo. Quais eram os critérios que Paulo colocava para os supervisores, os bispos ou pastores, e para os diáconos? Olha, os critérios são bem detalhados, viu? E focam muito no caráter da pessoa e na reputação dela. Tinha que ser irrepreensível, fiel no casamento, o famoso marido de uma só mulher, equilibrado, hospitaleiro, Uhum. não podia ser alguém dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de dinheiro. Tinha que ser apto para ensinar, isso no caso dos bispos, e saber governar a própria casa, ter uma boa imagem fora da igreja também. Parece que a ideia era que a ordem na vida pessoal refletia na capacidade de liderar a comunidade, né? Exatamente. A casa como um microcosmo da igreja, talvez. E ele não para por aí, ele meio que prevê mais problemas, né? Sim, tem um alerta sobre o futuro, não é? Tem sim. No capítulo 4, ele fala de tempos difíceis que viriam, quando alguns iam abandonar a fé para seguir o que ele chama de doutrinas de demônios. Coisa pesada. E que tipo de doutrina seria essa? Ele especifica? Especifica. Ele menciona a proibição de casamento e a abstinência de certos alimentos. Paulo logo rebate dizendo que tudo que Deus criou é bom, é para ser recebido com gratidão. Entendi. A instrução para Timóteo é: rejeita essas ideias, foca na piedade, que ele diz que é útil para tudo, e principalmente seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Além da doutrina e da liderança, a carta também entra nos detalhes bem práticos do dia a dia da comunidade, né? Não fica só no alto clero. Muito práticos. O capítulo 5 é quase um manual de relações comunitárias. Como tratar os mais velhos com respeito, os mais jovens como irmãos. Uhum. Tem uma parte longa sobre como cuidar das viúvas.
Define quem a igreja deveria ajudar financeiramente, sabe? E qual era a responsabilidade da família primeiro. É bem detalhado. E fala sobre remuneração também, né? Sim, sobre honrar e pagar bem os presbíteros que se dedicavam ao ensino e à pregação. E claro, no capítulo 6 vem aquele alerta super famoso contra o amor ao dinheiro, que ele chama de raiz de todos os males. Então, se a gente fosse resumir, qual seria o fio condutor que liga tudo isso? A grande preocupação de Paulo ali. Olha, o fio condutor, sem dúvida, é a preocupação dele em manter o que ele considerava a sã doutrina e promover a piedade, a vida prática de fé lá em Éfeso. Ele dá uma missão quase militar para Timóteo, combater o bom combate da fé. Combater o bom combate. É. Guardar o que foi confiado a ele e, um ponto crucial, evitar as conversas inúteis e profanas e as ideias do que Paulo chama de forma bem direta de falso conhecimento. Então, resumindo a nossa análise aqui, o que a gente vê é uma carta muito focada em botar ordem na casa, sabe? Corrigir o que Paulo via como desvios perigosos na doutrina e dar um guia prático para a liderança e para a vida da comunidade em Éfeso. Tudo isso, claro, sob a perspectiva e a autoridade que o próprio Paulo reivindicava. A insistência na doutrina certa, na conduta exemplar e na estrutura da igreja é muito, muito forte. E isso tudo nos deixa com a provocação final, né? Pensando naquele último aviso de Paulo sobre o falso conhecimento. Num mundo como o nosso, hoje, lotado de informação, de opinião, de saberes de todo tipo, como é que a gente faz para discernir o que realmente constrói, o que edifica a fé e a vida prática, daquilo que é só conversa inútil ou esse tal falso conhecimento? Uma pergunta que parece vir lá de Éfeso, mas que ecoa forte até hoje.